Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando a parte emocional dos seus pacientes. Então, se esse assunto te interessa, já vem conosco assistir essas aulas que estão incríveis, né? Então, hoje vamos continuar, né, o nosso conteúdo de como selecionar os melhores pontos de acupuntura, né? É um tema que eu já falei na terça-feira, nós falamos sobre hipertensão arterial sistêmica e vocês me pediram para falar um pouquinho a mais sobre alguns outros fatores, sobre tonificação e sedação, então resolvi manter o mesmo tema e falar sobre outras patologias também, para vocês entenderem o racional por trás, né, de como seguir esse princípio de tratamento aí dentro da acupuntura e ter os melhores resultados, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar o tema aqui, café com acupuntura, como selecionar os melhores pontos de acupuntura. Isso. Bom dia, André, sejam todos muito bem-vindos. Ué. Aê. Show. Perfeito. Fixado, então. E me pediram para falar, né, sobre algumas técnicas de tonificação, sedação, né, que nós podemos usar dentro da acupuntura. E para entendermos sobre todas essas questões, né, é uma das questões que recebo muitas perguntas também questionando, né, com relação a esses processos, né, como fazer tonificação, como fazer sedação, como que você faz isso, como que você não faz. Então trarei também todo esse conteúdo para a nossa aula de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos, lembrando que estamos com as inscrições abertas para o curso de acupuntura eficiente com mega desconto de Black Friday, tá? Então, se você tem interesse no curso de acupuntura eficiente, esse curso ele é um resumo da pós-graduação, da formação em acupuntura, tá? Então ele pega todas as bases da medicina chinesa, fisiologia energéticas, ponto Shu antigos, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre eles, né? Localização de pontos, né? Tem um e-book com os principais pontos e as suas funções energéticas, tem aula de diagnóstico de língua, pulso, Rio do Uraco, né? Diagnóstico, avaliação e tratamento com o Rio do Uraco, que é uma das técnicas que eu gosto muito. Tem também eletroestimulação, de bônus tem craniopuntura, auriculoterapia, moxa, tá? A forma como eu atuo, né, dentro da acupuntura, eu traduzi isso, né, com a minha visão dentro do curso de acupuntura eficiente. Então, se for do seu interesse o curso de acupuntura eficiente, me chame no direct, tá? Ou vai lá no link da minha bio, que lá tem o link para você fazer a sua inscrição com desconto de Black Friday. Beleza? Então vamos lá? Vamos falar então sobre como selecionar os melhores pontos de acupuntura, tá? Parte 2. Então, para a gente fazer um racional sobre esse processo, fala aí uma patologia para a gente fazer o raciocínio clínico dela, os possíveis padrões de desequilíbrios energéticos e trazermos então como podemos selecionar os melhores pontos, sugestões de pontos para esse caso clínico. Manda aí, tá? Gosto da interação de vocês. Manda aí qual que é uma patologia para a gente falar. Aqui é ao vivo e é assim mesmo. Hérnia de disco lombar. Boa, vamos lá. Vamos falar sobre hérnia de disco lombar, que vai dar pra gente falar um pouquinho sobre vários fatores, tá? Olha só. Quando eu falar de lombalgia, de dor lombar, eu vou pegar tudo aí essas questões, tá? Diabetes mellitus, eu tenho uma aula específica
que foi uma aula incrível que eu tive lá na China com um professor especialista em diabetes. Se você tiver interesse nessa aula de diabetes, me chame no direct depois que eu te envio essa aula, tá, Adri? Vai falar, professor, me manda aula de diabetes. Tá? Fibromialgia também, Elisa, eu fiz 2 aulas fantásticas sobre fibromialgia. Falando sobre o raciocínio clínico e os aspectos energéticos e emocionais da fibromialgia. Me mande um direct que eu te mando essas aulas também. Beleza? Vamos lá? Vamos falar então sobre a hérnia de disco, que a gente vai falar sobre ciatalgia, só dor lombar. Então vai ser interessante esse raciocínio clínico. Tá? Então vamos lá. Hérnia de disco com dor lombar. Tá? E aí nós podemos inclusive entrar nas irradiações, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, Karen, Dalva, Michele, Vanessa, incrível ter cada um de vocês. Cristina mandou um depoimento emocionante para mim, muito obrigado ontem, Cristina, fiquei muito feliz, tá? Vocês são incríveis e eu sou muito feliz em ter cada um de vocês como alunos, tá? Isso engrandece muito a nossa busca por esse propósito de levar a acupuntura de uma maneira mais profunda para os nossos alunos, para os nossos pacientes. Muito obrigado mesmo, tá? Edna, você tem que me pedir aula de fibromialgia no direct, senão depois eu não consigo lembrar, tá? Tem que ser pelo direct. Tá? Então, a hérnia de disco. Vamos entender, então, como funciona a hérnia de disco e aí a gente traça os principais padrões de desequilíbrios energéticos para esse paciente, tá? Então, se a gente pensa, tá, num processo de hérnia de disco, tá? Nós temos que levar em consideração alguns fatores. O que é a hérnia de disco? A hérnia de disco ela vem, então, por um processo de acometimento inicialmente a nível muscular. Então, a musculatura ou flácida, uma musculatura fraca, ou uma musculatura muito tensa, começa a gerar um comprometimento a nível dos discos vertebrais. Tá? Então, inicia-se com um comprometimento muscular que pode ser por flacidez ou por contratura. Cada paciente terá um nível de padrão de desequilíbrio energético, tá? E aí, se essa musculatura está fraca, ela vai aqui nos discos vertebrais. Se ela está fraca, ela não estabiliza esses discos, nós podemos ter escorregamento de vértebras, comprometimento medular, que pode levar a uma ciatalgia. Tá? Nós podemos ter o inverso, nós podemos ter uma contratura muscular também, que comprime os discos vertebrais aqui, gerando uma pressão sobre o núcleo pulposo, tá? Sobre o núcleo pulposo, que gera também um comprometimento, um extravasamento desse disco que compromete o processo de uma dor lombar e até mesmo de uma ciatalgia também. Beleza? Então nós podemos ter tanto por flacidez quanto por contratura. Tá? Isso aqui é bom a gente entender. E aí, a partir desse comprometimento muscular, nós vamos ter outros comprometimentos, né? Que vai comprometer, então, aqui os discos vertebrais. Gerando, então, um processo, né, de alteração articular. Então, começa na musculatura, vai para a articulação. Tá? E aqui nós podemos ter, né, uma desidratação do disco. Desidratação do disco, né? Então a pessoa bebe pouca água, tem uma desidratação, o disco vai ficando mais desidratado, gera um comprometimento. Nós podemos ter uma artrose, tá? Nós podemos ter uma artrose, nós podemos ter osteófitos, né? Os bicos de papagaio, osteófitos. Tá? Então, olha o nível de comprometimento apenas para uma dor lombar que pode acontecer. Tá? E aí, a partir de acometer os discos, né, ele pode gerar, então, um comprometimento nervoso. De nervos periféricos. Que aí gera a lombociatalgia. Ciatalgia ou uma irradiação. Né? Porque nem toda irradiação é uma ciatalgia. Pega o nervo ciático. Pode pegar nervos mais laterais. Então vou até pegar o boneco aqui para ficar mais fácil.
Nós entendermos? Então, dependendo do nível de comprometimento lombar, né, nós podemos ter uma irradiação mais anterior, pegando no meridiano do baço, mais lateralizada, pegando no meridiano da vesícula biliar, mais posterior, pegando no meridiano da bexiga. Tá? Então, nós podemos ter níveis de comprometimentos de nervos periféricos diferentes. Perfeito? Então, essa é o início do raciocínio clínico para nós entendermos esse processo. Tá? E a partir daí, então, nós vamos entender alguns outros fatores associados. Alguns fatores associados. Tá? Que são, por exemplo, né, se temos uma alteração muscular, nós temos uma alteração da terra, né, que pode estar associado ao metal, gerando fraqueza por uma deficiência da energia Yang, que não leva oxigênio para a musculatura, faz ela ficar mais fraca, compromete a questão da nutrição com oxigênio das células, que elas deixam de fazer respiração aeróbica para fazer anaeróbica, gerando então um acúmulo de ácido lático que é rapidamente convertido em lactato, que pode gerar câimbras e gerar fraquezas musculares. Show? Então, podemos ter um comprometimento da terra, que coordena a musculatura, comprometendo o metal, gerando deficiência de energia Yang. Ou nós podemos ter um comprometimento específico da terra que gera uma estagnação de Qi, que gera uma contratura muscular. Show? Perfeito? E aí, a partir desse comprometimento terra puramente ou terra metal, nós vamos começar a ter um desequilíbrio da água, consumindo então a essência Yin. Essência Yin, que pode vir por conta de uma desidratação, que pode acontecer por um excesso de calor, né? Um excesso de atividade da energia Yang, gerando a desidratação. Então, um calor gera desidratação, ou até mesmo puramente um paciente que tem pouca ingestão de água. Pouca ingestão de água, que também gera uma desidratação dos discos vertebrais. Show? Perfeito? E aí, esse desgaste pode consumir ainda mais a energia ancestral, mais ainda a essência Yin, tá? Gerando uma alteração de forma que compromete, então, água e terra. Gerando um desgaste ósseo, gerando uma alteração de forma. Tá? Que também pode vir por um depósito de cálcio, que gera uma alteração da terra, gera uma estagnação, interferindo pelo metal, que tem depósito de cálcio. Vocês estão entendendo isso? Está fazendo sentido isso para vocês? Sim ou não? E aí, esses padrões de desequilíbrios energéticos podem chegar a comprometer a madeira, gerando uma irregularidade de Qi e de Xue, que compromete, então, os nervos periféricos. Nossa! Falamos tudo isso para entender uma dor lombar. Para entender uma dor lombar. Tá? Que essa dor lombar pode vir com uma hérnia de disco, pode vir com uma ciatalgia ou uma irradiação. Show? Incrível isso? Já pararam para pensar? Quantos pacientes podem vir com isso aqui, ó, com combo desses processos? E aí, cabe a nós, acupunturistas, a sabermos avaliar e chegar no melhor diagnóstico para esse paciente. Isso sem falar que, por trás de todos esses processos, nós podemos ter alterações emocionais. Então, nós podemos ter preocupação, insatisfação, nós podemos ter insegurança e medo, nós podemos ter ansiedade, nós podemos ter medo, pânico,
nós podemos ter preocupação associado com insatisfação, nós podemos ter frustração com raiva. Olha só que interessante. Olha só que interessante. A capacidade de avaliação do nosso paciente vai se dar a partir do momento que nós sabemos fazer uma boa anamnese, entendendo da fisiologia energética, traçando um diagnóstico energético e emocional para esse paciente, para a gente saber qual que é a raiz do problema que está cometendo 1, 2, 3 ou 5 ou todos esses padrões de desequilíbrios energéticos. E aí eu já falo, para nós entendermos de prognóstico, que é saber como o paciente vai evoluir frente ao nosso tratamento. Quanto mais comprometimento o paciente tiver, seja ele energético ou emocional, quanto mais comprometimento, seja físico, energético ou emocional esse paciente tiver, maior será o tempo necessário e o número de sessões para trazer a reabilitação desse paciente. Show? Perfeito? Maravilha. Então agora eu vou entrar na seleção dos pontos de acupuntura, na sugestão dos pontos de acupuntura. Então aqui, ó, nós temos um processo, né, por partes, que nós precisamos entender. Que o paciente chegou nesse nível e nós precisamos tratar. E como nós vamos tratar? A depressão entra em algum lugar? Sim. Onde tem insatisfação, a insatisfação ela se desdobra em tristeza, melancolia e depressão. Show? A insatisfação é o gatilho. É igual a frustração. A frustração é o gatilho para raiva, que é o gatilho para mágoa, que é o gatilho para rancor. Certo? Perfeito? Olha só, Cristina comprou um selinho. Muito obrigado, Cristina, pelo incentivo. Tá? Fico muito feliz aí com o carinho que vocês têm por todo esse processo aí. Né? Muito obrigado mesmo. Tá? Vocês são incríveis. Certo? Então, emoções, quando nós falamos de emoções... Olha, isso aqui é importante. Se você entender esse processo, isso aqui é importante. Porque paciente nenhum chega com apenas um desequilíbrio de elemento. Paciente nenhum chega com um desequilíbrio só físico. Paciente nenhum chega com um desequilíbrio energético. E paciente nenhum chega apenas com um desequilíbrio emocional. Pessoal, o paciente chega pra gente só a bucha. Ele já está desequilibrado em várias emoções. E essas emoções estão gerando vários desequilíbrios energéticos, que está gerando vários desequilíbrios físicos. Quem aí atende paciente apenas com dor lombar? O paciente só tem dor lombar. Ele não tem uma constipação associada, ele não tem insônia, ele não tem uma cefaleia, ele não tem nada em desequilíbrio. Só dor lombar. É impossível. Porque nós vivemos num mundo de extremo imediatismo. Então nós vivemos o tempo inteiro em desequilíbrios emocionais, em desequilíbrios energéticos, e isso gera padrões de desequilíbrios físicos mais complexos. Nós, como seres humanos, somos ultra complexos. Por isso que o paciente chega pra gente com vários desequilíbrios. E a maioria dos pacientes chegam então pra gente, geralmente, com a dor lombar já irradiada. Então ele já passou, já percorreu por todo esse processo. Ele às vezes não precisa ter todos, mas ele tem a maioria deles.
Então, precisamos estar atentos a esses detalhes. Isso que vai fazer toda a diferença. Então, quando o paciente chega para nós podemos, então, selecionar esses pontos, tá? Selecionar esses pontos de uma maneira didática, pensando no curto, no médio e no longo prazo. Para quê? Para ficar compreensível a nossa linha terapêutica que nós vamos ter acesso. Célia, a foto do quadro eu tiro ela após a live e posto lá na comunidade no canal da Acupunturista no Telegram, tá? O link está lá na minha bio, tá? Então sempre posto a foto lá e o reprise dessas aulas. Então fica mais fácil para você acompanhar por lá depois, tá? Que aí eu tiro foto e fica visível lá para vocês. Certo? Então, se eu sigo a metodologia de curto, médio e longo prazo, facilita, então, a minha compreensão desse processo. Então, aqui, para selecionar os melhores pontos de acupuntura para um paciente que chega com a dor lombar, eu posso, aqui no curto prazo, que eu busco trabalhar a queixa principal desse paciente, eu posso usar craniopuntura de Yamamoto, que tem resultados fantásticos no tratamento de controle de dor. Eu posso usar a auriculoterapia. Se for uma patologia de frio, eu posso usar a moxa bustão. Eu posso associar pontos locais lá na coluna do meu paciente, principalmente no meridiano da bexiga, e ligar com eletroestimulação. E todas essas metodologias, craniopuntura, aurículo, moxa, eletro, rio do Uraco, eu ensino dentro do curso de acupuntura eficiente, que estão com as inscrições abertas e um mega desconto na Black Friday. Então, se você tiver interesse, me chama no direct que eu te passo o link para você entrar para essa turma. Tá? Craniopuntura de Yamamoto, pontos locais com eletroestimulação, que tem um processo de bloqueio de dor, não só a nível segmentar, mas a nível suprassegmentar. Então, quando nós usamos eletroestimulação, nós potencializamos os efeitos da acupuntura. Então, o estímulo elétrico, né, ele chega mais rápido, pega vias aferentes de rápida duração, né, de rápida condução, que chega lá na medula e ocupa os sítios que recepciona a dor. Então, quando a dor chega, que pega vias mais lentas, essa dor está bloqueada ali na medula, gerando um bloqueio de dor. E mais ainda, esse estímulo da eletroestimulação, ele chega, ocupa os sítios e sobe em aferência para o sistema nervoso central, que vai desencadear uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão melhorar o processo inflamatório, vão gerar analgesia, melhorando então todo esse processo inflamatório que está acometendo o paciente. Então eu gosto muito de usar eletroestimulação. Show? Se o paciente vem com hérnia de disco, posso usar a moxa? Se for uma patologia de frio e não tiver edema, nem sinais logísticos, nem calor, é bom usar. Agora, se tiver um processo inflamatório importante, tiver calor só local, mas ele tiver quadros de frio em rim, você pode usar a moxa não local, mas usar a moxa lá nos rins. Tá? Então, tudo vai depender da anamnese, da avaliação. Perfeito? Aí, eu posso utilizar no médio prazo para reequilíbrio energético. Então, nós podemos usar aqui e pensar a respeito desse tratamento. Então, olha só, se o paciente tem puramente um desequilíbrio da Terra, com estagnação de energia, nós precisamos pensar em pontos que diluem essa energia. Então, vamos lá? Olha, o baço, ele é um órgão. Então, pelos Shu antigos, e essa metodologia de pontos Shu antigos, né, é o que eu uso como tonificação e sedação, tem tudo isso dentro do curso de acupuntura eficiente também,
Tá? Eu uso essa metodologia para fazer tonificação e sedação. Então vocês vão ver que eu não uso tonificação e sedação através das agulhas, no sentido do meridiano, contra o meridiano, durante a inspiração, durante a expiração, rodando só sentido horário ou rodando sentido anti-horário. Por quê? Porque eu uso a metodologia dos pontos Shu antigos, que tem efeitos muito superiores em relação à tonificação e sedação dentro da acupuntura. Então, por exemplo, aqui, o baço, ele é órgão. Na regra dos Shu antigos, ele começa do elemento madeira. Então, nós vamos ter aqui ponto baço 1, baço 2, baço 3, baço 5 e baço 9. Tá? Então, se eu quero diluir a energia, tá, que está estagnada, eu posso usar o ponto baço 3, que é o ponto do baço que cai na terra, que dilui a energia. Então aqui, ó, para diluir a estagnação, eu posso usar baço 3, posso usar baço 2, porque o baço 2 é fogo. O fogo melhora a energia da terra. A mãe nutre o filho, tá? Se tiver muita estagnação, nós podemos usar o baço 5 também, que retira a energia da terra. Perfeito? Está compreendendo como eu seleciono os pontos de acupuntura? Posso associar também aqui na estagnação baço 6 mais baço 9, que também promovem e diluem a energia, porque o baço 9 é o ponto Rho que cai na água, e os pontos de órgãos que caem na água, eles fazem um controle também emocional. Fazem um controle emocional. Baço 9. Show? E se esse paciente tem um comprometimento de deficiência da energia Yang do pulmão? Nós podemos pensar da mesma forma. Pulmão não é o órgão, não é a deficiência de Yang não vem do pulmão, pulmão não é órgão. Então aqui nós temos P11, P10, P9, P8 e P5. Então, se eu quero melhorar a energia Yang para melhorar a captação de oxigênio, para esse paciente diminuir quadros de cãibra, de flacidez muscular, eu posso usar o ponto P8, posso usar o ponto P10, que vai aquecer o elemento metal. Posso usar o ponto P7, que é um ponto que dilata os brônquios e melhora a respiração. Show? Se esse paciente tem um desgaste da essência, nós podemos pensar no rim. E o rim é órgão. Órgão, então, começa aqui, ó, do elemento madeira, R1, R2, R3, R5 e R10. Desculpa, R7, né? R7. Então, eu posso usar aqui para diluir e melhorar a energia Yang, tá? E a energia Yin da água, melhorar a qualidade da energia ancestral, R10. Se for uma patologia de calor, posso usar o ponto R2. Posso usar o ponto R7, que tonifica a energia ancestral. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo como racionalizar uma patologia e entender como vocês podem selecionar os melhores pontos de acupuntura para tratar esse paciente? Sim ou não? Se tiver fazendo sentido, mande a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender que vocês estão compreendendo. Vamos mais? Se tiver calor ou o paciente bebe pouca água, o que você vai fazer? Recomenda para o seu paciente beber mais água. Olha, aumente a ingestão de água, porque pode ter uma desidratação dos seus discos. E isso, geralmente, quando o paciente faz uma ressonância magnética, aparece lá a desidratação de discos vertebrais.
baixa ingestão de água, melhora a ingestão de água. Ah, o paciente tem excesso de calor. Olha o ponto R2 lá. R2, joga água no fogo. Joga água no fogo. Mas e se o paciente tiver uma irregularidade? Então, o calor a gente falou aqui, né? Se tiver uma irregularidade de Qi e de sangue, o elemento madeira está comprometido. Então, precisamos colocar essa energia para circular. Então, o elemento madeira, F1, F2, F3, F4 e F8. Então, se nós quisermos nutrir o elemento água, melhorar a circulação energética dele, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar o ponto F8. Podemos usar o ponto F3, que a terra domina a água, né? Melhorando a circulação energética. A terra contradomina a energia e o sangue. Podemos fazer uma sangria em F1 para melhorar, né, esse vento interno, essa irregularidade energética interna que o paciente possa ter. Show? Nós podemos usar a vesícula biliar também. A vesícula biliar, ela é uma víscera e ela está ligada, então, na regra dos Shu antigos, pelo elemento metal. Então, vesícula biliar 44, vesícula biliar 43, vesícula biliar 41, vesícula biliar 40 e vesícula biliar 34. Nós podemos usar, então, o ponto vesícula biliar 34, que é um ponto que melhora a energia da terra e da madeira. Nós podemos usar o vesícula biliar 41, que é um ponto que melhora a energia, a circulação energética, melhorando a circulação de Qi e de sangue. Essa aula ficará salva, tá? Ao final dela, subo ela para o YouTube também e posto a foto do quadro juntamente com o link do replay lá no canal do Acupunturista no Telegram. O link está na minha bio. Perfeito? Então, consegue entender? E aí, nós podemos vir aqui, ó, no longo prazo e trabalhar quem? Trabalhar as questões emocionais. Que aí eu recomendo você fazer as dessensibilizações. Dessensibilizações emocionais, que eu ensino no curso de inteligência emocional. Então, percebe que um complementa o outro, tá? O curso de acupuntura na inteligência emocional mostra o tratamento profundo das emoções. O curso de acupuntura eficiente te mostra o racional por trás de todo esse processo, no passo a passo. Isso aí, ó, aula grátis aí, top para Shu antigo. É uma metodologia, pessoal, que se você quer ter os melhores resultados com a acupuntura, é a melhor forma de você tonificar e sedar o seu paciente. É a melhor forma. Tá? E muita gente deixa de usar os pontos Shu antigos e deixa resultados para trás. Certo? Então, olha o quanto fica fácil para nós compreendermos e trabalharmos o nosso paciente de maneira profunda, trazendo os melhores resultados para ele, reequilibrando a parte física, que é o que ele buscou a gente, né? Nós, como acupunturistas, profissionais de acupuntura, para regularizar a sua parte física, as suas dores, os seus processos inflamatórios. A partir daí, nós vamos fazer um reequilíbrio energético. E aí o acupunturista fora da curva chega aqui, ó, e faz as dessensibilizações emocionais, de inteligência emocional. Trazendo um autoconhecimento, um autocontrole das suas emoções. Então, está aberta as inscrições para o curso de acupuntura eficiente,
tá? Que é toda essa metodologia, trago todo esse resumo na teoria e na prática para vocês entenderem como que vocês vão ter os melhores resultados com a acupuntura, aprendendo a avaliar, fazer o diagnóstico, fisiologia energética e o tratamento de curto, médio e longo prazo para o seu paciente, com um mega desconto da Black Friday. Tá? Alguns alunos vieram me pedir: professor, encerrou as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional, mas eu tenho interesse em fazer o curso de inteligência emocional. Então, existe a possibilidade, né, de ter uma turma esse ano? Não, esse ano não teremos mais turma. Mas eu tenho 2 boletos que foram abertos e não pagos, não foram convertidos, e eu consigo liberar esses 2 acessos. Então, se alguém tiver interesse em também fazer o curso de acupuntura na inteligência emocional, me chama no direct, eu consigo liberar a vaga desses 2 boletos que não foram pagos. Tá? Basta me chamar lá que eu te passo com o mesmo desconto que o aluno ia pagar no boleto. Beleza? Show? Então, pessoal, esse foi o nosso Café com Acupuntura de hoje. Tá? Qualquer dúvida é só me chamar no direct. Tá? E vamos juntos, porque juntos nós podemos entregar e transformar a nossa sessão de acupuntura num resultado fantástico para os nossos pacientes. Tá? A partir de agora, você tem em mãos tudo que você precisa para ter os melhores resultados com seus pacientes. A Nicole é uma das alunas das primeiras turmas do curso de Acupuntura Eficiente e Inteligência Emocional. Definitivamente o melhor curso que eu fiz. Incrível ter cada um de vocês. A Karen tá aí também. Show? Então, para quem quer entrar para o curso de Acupuntura Eficiente com desconto de Black Friday, esse desconto vai apenas até amanhã, tá? Eu tenho esse desconto liberado para vocês. Até amanhã você pode entrar e fazer parte do curso de Acupuntura Eficiente. Ou quem quiser o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, eu tenho apenas 2 vagas, que foram 2 boletos não convertidos. Me chama no direct e eu libero. Encerrou, acabou. Tá? Então, a Acupuntura Eficiente, vagas abertas até amanhã com desconto de Black Friday. E a Acupuntura na Inteligência Emocional, eu tenho 2 boletos em aberto. Beleza? Pessoal, então, qualquer dúvida é só me chamar no direct que eu te passo todos os detalhes, tá? Aí, ó, Ivanilde, eu ainda vou fazer esse curso. Vamos agora, Ivanilde, aproveita e entra pro curso e começa 2024 dominando e tendo os melhores resultados com seus pacientes. Só me chamar no direct que eu organizo para você, tá? Um grande abraço, um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, mas de mãos dadas nós seremos imbatíveis. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.